Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo Maluri, sou o host aqui do The Talk Podcast, cristão, pai, empreendedor, e hoje Donaldo tá muito de hipertrofia estética, musculação, academia, ABC funciona, quantos dias da semana tem que treinar, todo dia. Então, como que surgiu o seu contato com a musculação? Cara, foi assim, por uma necessidade mesmo. Até a gente tava batendo esse papo antes. Quando eu era criança, eu era uma criança bem fraca, então, por orientação médica, meus pais tiveram que me colocar no esporte. Então, o primeiro que eles sempre levam, né? Então, veio por uma asma, foi a natação, mas aí eu não tive muito. Acho que por um contato, assim, com um professor que não era tão bom, tal, não teve tanta paciência, eu não me adaptei. Então, aí a gente foi pro futsal, aí depois futebol de campo, aí depois luta, então capoeira, teve uma fase de Muay Thai. Então, sempre teve ligado ao esporte. E aí, cara, na hora de fazer o vestibular, a gente já faz, né, alguns testes ali, vocacionais. O meu deu, tipo assim, educação física 90%. E aí o outro ia pra um lado que não tinha nada a ver, que era jornalismo. Aí eu falei, não, cara, isso aqui não é pra mim. Aí foi que educação física foi aquele amor à primeira vista. O primeiro ano é bem complicado, porque você vai achando que vai trabalhar com esporte de cara, e não, é anatomia, é biologia, então bases biológicas. Então tem alguma parte assim que você ainda não tem tanto contato, né? Que eu vim de escola pública no colegial. Então você vê muito superficialmente, mas a hora que você entra na faculdade aí é outra realidade. E aí foi indo, foi gostando. Eu no começo eu queria trabalhar só com futebol. Aí você vê que o futebol ele tem muito QI. Quem já tá no meio ali consegue entrar num clube, mesmo que pequeno, e não tem tanto esse lance da meritocracia. E aí já como personal, como treinador, você consegue ir construindo sua carreira e realmente eu acredito nisso, que é a meritocracia. O cara que tá ali no trânsito livre de uma academia. Que quem tá no personal, ele não entra direto como personal, né? É muito difícil. Ele tem que trabalhar na academia, fazer um bom trabalho e depois ir crescendo. Então, eu entrei e eu vi que ali tinha espaço para crescer. E foi, aos poucos foi crescendo e hoje, graças a Deus, já são quase 12 anos fazendo isso e acredito aí que bem, porque hoje os meus alunos, a maioria sempre faz uma prova ou pretende competir, o que seja, vai bem. Mas assim, tem tipos e tipos de alunos. Quero entender hoje com você. Que gente que você lida? É um gordinho que chega pra querer emagrecer? Ou é um magrinho que chega querendo ganhar massa muscular? Ou é um cara que tá no sedentarismo e quer, pô, agarrar numa academia, quero focar, quero treinar certo? Ou o cara não, sofro de lesão, quero aprender a execução certa? Ou é todo tipo de gente? Não, cara, hoje, pra falar a verdade, eu caracterizo como hipertrofia estética. Por quê? O cara que busca hipertrofia competitiva, ele vai procurar um coaching que vai prescrever pra ele ali os esteroides, a suplementação, a dieta, tudo. E mais um treinador. Então, às vezes esse coaching também é treinador e passa ali personal pra ele. E tem também personagens, né, treinadores que atuam só como isso, só trabalha com atleta de fisiculturismo, de alto rendimento. No meu caso, não. Eu trabalho com pessoas normais, que trabalham no dia a dia e fazem a musculação por saúde. Então é uma hipertrofia, né? Que ela tem que ganhar massa muscular, mas só para estética, ela não pretende competir. Então, às vezes a pessoa, ela é um gordinho, busca emagrecimento, mas no fundo ela quer hipertrofia, porque ela precisa ganhar massa muscular para baixar o percentual de gordura e aumentar a taxa metabólica basal. Aí, às vezes, é uma pessoa também que precisa emagrecer para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Então, ela também vai precisar hipertrofiar, melhorar ganho de força. Num contexto geral, acho que a gente deveria usar mais o termo melhorar a aptidão física. Se você tirar uma pessoa do sedentarismo e colocar ela para praticar atividade física, a primeira melhora que ela vai ter é essa, melhora na aptidão física. Mas assim, quando a gente fala de atividade física, a gente pensa na musculação e no cardio. Pelo menos é as duas primeiras coisas que vem na cabeça. Esses dois estão ligados? Ou assim, cara, um treino bem feito mata um cardio? Ou tudo depende do tipo, do que a pessoa quer? É que são conceitos diferentes. Por quê? Atividade física é qualquer movimento que você faça com o seu corpo. Então, varrer a casa é uma atividade física, caminhar é uma atividade física. Já exercício físico, ele é praticado regularmente e ele tem que ter dia, hora, controle. Então, até mesmo controle de carga, né? Então, são coisas diferentes, igual a musculação, ela é um exercício resistido. Treinamento aeróbico, como o próprio nome já fala, né? O cardio é um treinamento aeróbico, então são resistências diferentes. Então, a musculação, você tem que treinar, por exemplo, uma via energética. E já no aeróbico, você treina outra via energética e melhorar outra capacidade física. Então, com a musculação, você consegue ali melhorar uma valência. Já no treinamento aeróbico, você consegue melhorar também, mas um precisa do outro.
Então, assim, ó, tem alguns métodos de treino de musculação que você começa usando uma via energética, que é a via anaeróbica, e aí depois você termina com via aeróbica. Então, por exemplo, um sistema de treino que ele é tensional, ele começa numa via energética, depois ele termina com outra. Às vezes, quando você está próximo da falha, reduzindo a carga. Então, tem que ter as duas. Meio que um complementa o trabalho do outro. Mas tem uma regra, por exemplo, assim, cara, começa pelo cardio, depois eu vou pra musculação, ou começa a musculação, vou pro cardio. Cara, depende. Por exemplo, quem tá emagrecendo, né? Até a gente vê muito. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir pra academia primeiro. Então, ela vai começar a caminhar, perder um pouquinho de peso para depois ir pra academia, que ela acha que aquele ambiente é pra pessoa só que já tá forte, né? Pra pessoa bonita. E ao contrário, até quem estiver assistindo, a academia ela é para esse tipo de pessoa. É que aí depois, com o tempo, a gente vai treinando e vai querendo sempre cada vez melhorar mais. Mas a academia, se a gente for parar para analisar, ela é feita para um idoso, para uma pessoa que está doente e precisa ganhar força para poder levantar da cama, um pós-operatório, por exemplo, hoje em dia, antes de operar um ligamento cruzado, a pessoa está já fazendo força, já está treinando força para não perder massa muscular durante o período da cirurgia. Então, por exemplo, se você for fazer uma cirurgia hoje, você vai treinar, vai fazer musculação, ganhar massa para depois fazer a cirurgia e não ter uma perda tão grande. Cara, eu brinco com meu irmão porque a gente começou treinando nas academias de bairro, aquelas de, pô, você pega tetro na barra, assim, sabe? E naquelas academias você suava. Porque às vezes não tinham tanto ar-condicionado igual você tem na academia de rede hoje e tudo mais. Você sentia que o treino era melhor, pelo fato de você suar. O suar realmente queima mais gordura? Não, isso não tem nada a ver, não. O que queima mais gordura mesmo é estar associando uma taxa metabólica basal mais alta, né? Então, a gente usando o exemplo de um sedentário. Essa pessoa hoje tem um X de taxa metabólica basal. Eu preciso aumentar a massa muscular dela para poder fazer ela em repouso, tá gastando mais. Esse é um dos mecanismos. E aí tem treinos também que você consegue atingir isso. Então, por exemplo, um treino de hipertrofia, ele tem um gasto calórico mais alto. Então, a sessão de treino de musculação, ela tem um gasto calórico alto. A sessão de treino aeróbico também. Então, às vezes, se a gente comparar, uma musculação tem ali 300 calorias. Só que a EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício, ali vai continuar metabolizando depois. Já o treinamento aeróbico, a sessão de treino dele tem um gasto calórico às vezes mais alto que a musculação. Só que depois de 2, 3 horas, teu metabolismo ainda está ali já baixando. E já com a musculação não. Por conta de recuperação muscular, de vários outros fatores. Então, hoje a musculação, na minha opinião, é o principal aliado no emagrecimento. E o treinar em jejum realmente ajuda a emagrecer mais rápido? Cara, ajuda e não ajuda, né? Porque assim, ó, depende da pessoa. Tem pessoas que se sentem bem em jejum. Então, assim, como que vai ser o seu rendimento? Hoje, a maioria dos estudos fala que não tem nada a ver. Então, você pega aí, a maioria dos pesquisadores, pelo menos o pessoal que eu sigo, assim, Jonato Prestes, Belmiro de Salles, que são pessoas muito influentes na minha área, na educação física, eles falam que não vai ter nada que influencia isso em si. Uma aceleração do metabolismo, nada. Mas ainda tem quem prefere ir em jejum porque rende mais. E a questão de suplementação? Fala, cara, uma vez eu tomei uma bronca, porque eu comecei a treinar, a primeira coisa que você faz que você vai treinar, você entra no site lá e você compra creatina. Eu tava um pouco acima do peso, L-carnitina, pré-treino, compra whey, compra albumina, compra, suplemento vitamínico aminoácido. Aí o treinador chegou assim, ó, você não vai usar nada, você vai usar só creatina só. Descarta tudo isso daí. Vai treinar, vai comer e tomar uma creatina uma vez por dia, tal dose ali. Como que você vê o pessoal usando suplemento hoje? Cara, eu vim dessa época também, que a gente começava a treinar, ia lá e comprava de tudo, né? Hoje eu vejo que, para os meus alunos, o básico é o que funciona. Então, você vai precisar de, às vezes, um pré-treino, para você ter mais ânimo para treinar, ter mais força ali. As pessoas, elas saem, às vezes, do trabalho muito cansadas. Uma creatina para melhorar a força. E o whey, cara, whey protein. Porque se a gente pensar o consumo de proteína diário da maioria das pessoas, quem já está na academia tem essa consciência e consegue comer a quantidade certa, já tem um nutricionista, tem acompanhamento. Quem não tá ainda, é muito difícil você colocar isso na vida da pessoa. Então, uma pessoa, você pegar o padrão de vida de um brasileiro, é acordar, comer um pão francês, tomar um copo de leite, ir pro trabalho e não ter uma refeição no meio da manhã. Aí ele almoça, a maioria das vezes por exemplo, um embutido, uma linguiça, um ovo frito,
aí alguns legumes ali refogados até mesmo no óleo. A proteína na mesa do brasileiro é pouco ainda consumida. Quem já tem essa consciência, quem tá no meio, não. Mas da maioria das pessoas ainda é pouco consumida. Então o whey é a via mais fácil. Então você já coloca ali de manhã, coloca no meio da manhã, por exemplo, né? Que a gente vê muito. Café da manhã, você já insere, ao invés de ser o pão e a manteiga, pão com ovos. No meio da manhã, uma fruta e uma whey. Então ele agora já tem mais uma proteína no meio da manhã. Aumenta um pouco a ingestão ali no almoço, passa a conscientizar. Depois à tarde, às vezes, né? Depende da rotina de cada um. Mas sempre a refeição líquida, ela é mais fácil, mais rápida. Uma barrinha de proteína também, que hoje é comum todo mundo já levar na bolsa. Então, assim, eu acho que hoje se tornou mais fácil. E o básico é o que funciona. E a questão de treinos, cara? Por exemplo, eu tenho uma vida corrida. Qual que é o mínimo de vezes que eu tenho que treinar na semana pra estar saudável? Não tô falando de hipertrofia, nem de... Pra estar saudável. De 2 a 3 vezes na semana. E o que é importante, a pessoa tem que fazer o volume de treino que ela gosta e que ela tem tempo. E a questão assim, tem um treino certo, cara, vou treinar peito e bíceps, costa e não sei o que, e perna. Ou tem que focar em panturrilha, tem que focar em outros membros. Ou isso é mais pra quem quer estética, mais pra quem quer alguma coisa do tipo a mais. Eu te falei pra quem, até às vezes quem tá ouvindo, né, de fora, tem que treinar o que ela quer e o que ela gosta. Uhum. Sim, porque se a gente pegar hoje, a maioria das pessoas, elas não tem adesão na academia de musculação por conta do treino não ser o treino que ela gosta. Você pega assim o cross, às vezes você vai no crossfit, você não vai gostar de primeira. Só que você vai, o ambiente é agradável, as pessoas todas ali, elas estão ali para te acolher, é um centro de comunidade. Então, você chega, daqui a um tempo o pessoal sabe teu nome. Se você conseguir bater um agachamento bem feito, todo mundo para e comemora. Então, assim, você olha aquilo, cara, eu só trabalho com musculação. Você olha aquilo e fala, mano, diferente. A musculação é o oposto. Então, ela é aquele negócio, o cara chega, põe o fone. Às vezes o cara, dono da academia, nem sabe o nome dele, nem tá ali, nem vê. Então, assim, se você já prescreve um treino que, dentro, a maioria dos meus alunos hoje, tanto presencial quanto consultoria, tempo muito rápido, 30, 40, 45 minutos no máximo tem para fazer, 2, 3 vezes na semana. Se eu prescrever algo que seja, tipo, pro meu caso, eu quero melhorar, quero hipertrofia, um ABC, às vezes pro meu aluno não é funcional. Então, se eu prescrever algo que é funcional na vida dele, igual, vamos supor, um lojista que viaja muito, um representante de vendas, para ele um full body é a melhor opção. Então, eu passo ali, vamos supor, 2 peitos, 2 costas, um bíceps, um tríceps, 2 de perna e um abdômen. Acabou. 3 vezes na semana. Hoje já tem estudos falando que se você fizer o mesmo grupo muscular com volume baixo, no dia seguinte não tem alteração. Não vai dar um dano na articulação, porque você não está estressando como se fosse com um volume tão alto, tipo 20 séries para quem busca hipertrofia, por exemplo. Um treino de peito com 20 séries. Para esse meu aluno que é vendedor, não tem sentido. Ele fazendo 2 de peito, e aí amanhã ele faz mais 2 de peito de novo, talvez sexta ou sábado ele faça outro, para ele é benéfico. Pro que ele tá buscando, é benéfico. E o aluno que ele treina e não vê resultado? Fala na questão da hipertrofia. Porque meu irmão, eu sou ele, que tá desde o começo do ano treinando todos os dias. Aí ele não faz também uma dieta muito certa, né? Ele tenta comer bem, mas assim, mesmo assim come muito melhor que muita gente. Só que, cara, não muda o corpo. Não acontece. Isso é do corpo da pessoa? Isso é, às vezes, uma falta de treinar certo? Ou é realmente, não, se fizer uma dieta regrada, vai ter resultado? Cara, é que na musculação é foda, né? Assim, na musculação, né? Acho que qualquer área de treinamento. Depende. Então, assim, ó, hoje que a galera traz muito na pirâmide de treinamento é fazer uma base bem feita. Então, o que você falou da técnica, tem que ver como que tá a técnica de execução dele. Às vezes ele deita ali no banco de supino e tá fazendo o ombro. Então, aquele cara que faz um movimento curtinho, não desce tanto, às vezes coloca ali. Às vezes ele tinha capacidade de fazer com 20 cada lado, mas ele coloca 30, desce só um pouquinho e faz curtinho. Então, nem tá chegando a recrutar o peito. Só tá ficando ali um pouco em cima do ombro e do tríceps. Então, pode ser uma falha mecânica? Pode. Mas também pode ser uma falha, às vezes, de alguma das outras variáveis. Na musculação, a gente trabalha com intensidade, né? Que é composta por carga de treino que você coloca ali no aparelho. A carga mesmo, a gente chama ela de intensidade. Volume, que pode ser o número de séries e repetições. A densidade, que é o intervalo, a frequência que você vai na semana, se for que ele já vai 5 vezes, e a complexidade dos exercícios. Então, para quem está começando, é melhor fazer um exercício mais simples. A frequência, ele já está indo já. Então, você vai descartando. Pode ser que ele está errando na carga. Talvez ele vai estar colocando pouco peso. Talvez também ele não está mudando o treino, está fazendo o mesmo treino. Então, não está mudando a intensidade. Então, por exemplo, o que a gente costuma fazer com um paciente normal, assim, vou mudar o treino, mas não quero aumentar a carga. Aumenta um número de repetições.
Então, o que eu faço com os meus alunos? A gente ondula a carga de treino. Então, eu te mando o treino, o primeiro treino ele é de adaptação. Aí depois, esse mesmo treino, na semana seguinte, a gente vai aumentar um pouquinho a carga, mas bem pouco. Na terceira semana, vai aumentar muito a semana de choque, depois recupera. Então, você foi gradualmente subindo, vem uma semana, recupera, você já muda o treino. Você já dá um outro choque no organismo da pessoa. Então, ela está sempre quebrando a homeostase, nunca está linear. Depois que você já adaptou, de 4 a 6 semanas, aquele mesmo treino não surte mais efeito. E assim, a gente vê uma onda hoje de bike, atletismo, até o beach tênis. O pessoal tá numa onda de esporte. Mas você vê que o pessoal hoje ele tá indo pela estética ou o pessoal tá indo mesmo pela saúde? Cara, a maioria dos alunos que eu atendo, o primeiro vai pela... Primeiro ponto, busca saúde, não vou mentir. Mas esses esportes que você falou, eles vão pela tendência. Então, igual você falou do beach tênis, quando foi tendência, 2 anos atrás, todo mundo vai para esse lado. Depois, agora ano passado, a corrida foi o esporte mais praticado no mundo. Esse ano também, então virou uma tendência. Então hoje as pessoas, a maioria estão fazendo corrida por conta do âmbito social, acredito também que todo mundo vai. A pessoa vai, tem essa questão de postar, ela mostra que está fazendo atividade física e por consequência saúde. Tá? Eu acho que algumas pessoas despertam por conta da saúde, mas eu acredito que as redes sociais, elas motivam muito. Porque hoje, você acorda sábado de manhã, a galera que foi correr, à tarde já recebe as fotos, então tá ali. Então eu acho que a rede social ajudou muito, cara. Na academia, tá pago. Então se você vê, o que é conteúdo hoje dentro do Instagram? 60% é ligado à atividade física, alimentação, aí tem uma porcentagem que é religioso, uma porcentagem menor em empreendedorismo, mas saúde tá muito alta, então acho que as pessoas estão despertando isso mais agora. Cara, e a questão principal da dieta, a gente conversou muito isso no podcast passado, sobre a mentalidade da pessoa. Que, pô, às vezes o cara faz uma dieta tão pesada que ele não tem saco pra aguentar a mulher dentro de casa, ele não tem saco pra ir bem no trabalho dele, que o corpo dele tá tipo, comprimindo toda a força que ele tem ali naquele treino. Como que você vê isso hoje da dieta? Que faz mal mesmo ou é necessário pro cara chegar num ponto que ele tem que chegar? Cara, eu acho que depende. Até se a gente falasse das canetas aqui, eu acho que para algumas pessoas é válido, tanto o Monjalo quanto o Ozempic é válido sim. A dieta restrita vai ter um momento que vai ter que entrar. Então assim, emagrecimento, muita gente acredita que é só com déficit calórico. E, cara, tem mesmo. Vai ter uma parte aí da dieta que você vai ter que sofrer. Só que eu acho que para ter adesão, hoje eu lido muito com isso. Eu fiz um treinamento onde vai no oposto do meu início de carreira. Então no início eu acreditava, era aquela linha dura, não, a pessoa tem que fazer o que eu tô mandando, tem que ser assim. Cara, esse caminho aqui, dificilmente a pessoa tem adesão. Chega uma hora que ela estoura. Igual uma dieta. Se você não conseguir fazer, o meu nutricionista mesmo, Francisco, ele colocou 3 refeições, mas ele não fala mais livre. Ele chama de refeição social. Eu achei muito massa e aquilo ficou batendo depois na minha cabeça. Coloca uma refeição social, você, por exemplo, você começar a fazer agora. Você vai sair, vai estar ali com a tua companheira, com seus filhos. Imagina se eu passar uma dieta restrita e falar, pô, você não vai sair mais. Você perdeu aquele momento com teus filhos, isso vai te deixar chateado. Então, ao longo do tempo, se torna insustentável. Respeito quem é atleta, vai ter que passar por isso mesmo. Mas para uma pessoa normal, cara, eu acredito que não tem mais que ser assim. Mas é o meu ponto de vista, tá? É o aprendizado que eu tenho ao longo dos anos. Então, assim, eu acho que tem que ter uma certa flexibilidade. Uma dieta por muito tempo restrita, ela não se torna sustentável. Monjaro é saudável? Cara, falar que é saudável só para atingir estética, não. Eu acho que tem que conciliar o monjalo com uma dieta também ali calculada, com tudo que a pessoa precisa, com os macronutrientes ali calculados certinho. Quantidade de proteína, carboidrato, fibras. Então, e conscientizar a pessoa que ela precisa se alimentar bem. Porque assim, ó, no começo, eu também pensava igual muita gente deve pensar. Pô, isso aí é coisa de preguiçoso, o monjalo não presta. Ô, vai acabar, né? Quem vem da musculação, pô, cadê a essência, né? Vamos buscar isso, o cara tem que emagrecer de um jeito raiz. Não, cara, às vezes tem aquela pessoa que nunca conseguiu chegar num ponto aí, porque ele foi criado para quem tem ali 130, 140, 150 quilos. Então, uma pessoa dessa perder 20 quilos e manter, porque o que acontece no processo de emagrecimento é aquele efeito sanfona, né? Ela emagrece, mas ela não consegue sustentar o peso por muito tempo que ela emagreceu. E ela tem esse reganho. E quando ela reganha com um peso maior do que ela tinha. E com ele, você consegue vir tirando tudo isso,
Aí ao longo de um ano e meio, até se desmamar ele, até parar de usar. E ele já tá, se ele veio fazendo tudo certinho, a dieta, o treino, ele já tem hábitos saudáveis associados juntos. Aí eu acho que não faz mal. Agora, se ele usa só para emagrecer, para ir, por exemplo, numa viagem, e depois ele voltar comendo tudo que ele comia antes, aí não mudou. Eu acredito que seja, até eu conversei com um aluno meu que é médico hoje, é a cereja em cima do bolo, é aquele detalhe final que faltava. Mas 90% é você, é treinar, é fazer dieta, é usar ele como um aliado para ter uma vida mais saudável. Mas assim, tem o porquê de custar caro? Cara, eu acredito que deve ser por conta de vários anos de estudo e o efeito colateral dele ser muito baixo. Igual se a gente comparar as duas canetas. Eu estudo pouco porque agora eu fico mais voltado à área de treino e para também não entrar na área de outros profissionais. Mas o pouco que eu sei é que com ele você consegue realmente só baixar o percentual de gordura. E aí ele foi criado realmente só para isso. Então o efeito que ele causa no cérebro é de dar saciedade e fazer o processo de digestão mais lento. Já o Ozempic, ele é para outro sentido, né? Eu acho que o Ozempic é para quem já tem diabetes, é algo desse tipo. Então, um Monjaro custa tão caro por conta disso. Vários anos de pesquisa, é um medicamento que foi demorado aí para ser desenvolvido, já tem um novo vindo também, já que é bem parecido com o Monjaro, só que preservam mais massa muscular e tem ganho de massa muscular. Que teve um atleta de bodybuilder que usou e teve resultados muito bons. Tá em estudo também, mas vai ser outro que vai vir batendo lá em cima. Mas assim, você tem que tomar o Monjaro junto com uma dieta. É o Sim. ideal. Você não pode apenas tomar ele ali e acabou. Não, você vai emagrecer, você vai perder peso. Só que você não vai ganhar massa muscular se você não estiver treinando nem fazendo dieta. E depois, quando você parar, quando você terminar o uso dele, como você não se reeducou, você vai ter o ganho de peso de novo. Vai ganhar, vai ter esse reganho. É o efeito sanfona Isso. daí. Tá. E, cara, a gente tava conversando sobre questão de filhos. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar da atividade física. Você tem uma história no esporte e tudo mais. E seria estranho você não passar isso pros teus filhos. Mas numa era digital, numa era de TikTok, numa era, de tudo que a gente tá vivendo, página de fofoca e tanta coisinha, como educar os filhos hoje no esporte, cara? Cara, é complicado, porque eu que sou da área, você tem que todo dia trabalhar um pouco, igual com criança. É muito lúdico. Quando eu tento puxar meus filhos, igual agora, semana que vem tem uma corrida, eu vou levá-los. Então eu acho que a gente influencia muito pelo exemplo. Então não adianta o pai reclamar de um filho que não faz atividade física, mas ele também não faz, né? Então eu tento inspirar meus filhos assim, pelo exemplo. É igual a dieta, não quero que meu filho bebe coca, mas o cara bebe coca na frente do filho. Então, para eles, eu percebo, eles já são uma geração que não tem tanto esse estímulo por ter mais tempo de tela. Na nossa época era TV, então, vai assistir TV. Desliga a TV aí, vai brincar um pouco. Não, o deles é tipo, nossa, tá fazendo bagunça, toma o celular. Acalma. E aí, a hora que você leva pra atividade física, é um trabalho pro pai. Porque você vai ter que parar a tua rotina e levar a criança, ou às vezes mesmo na escola, vai ter que ir numa segunda etapa na escola e fazer. Então, eu tento fazer com os meus filhos. É difícil? A minha filha não gosta, mas eu tento forçar a fazer um pouquinho. Já os meus outros filhos, eles amam. Então eu vou ali pelo exemplo, eu tô sempre inscrevendo em corrida, tentando pedalar junto, mas vai pelo exemplo, cara. E na questão de corrida, cara, por que você acha que teve essa alta de corrida? Porque é mais barato? Porque você pega a bike, às vezes, tem bike de 2 conto, mas os caras estavam na bike de 100 conto, 200 conto. A corrida teve essa crescente por conta do preço? Cara, aqui em São José do Rio Preto, se você for caminhar hoje, por exemplo, você vai ver lá na represa todo tipo de gente. Cara, você vai ver mulher caminhando de saia, você vai ver um senhorzinho. Cara, eu te juro, há 2 semanas atrás eu fui, como eu só fico na academia, eu falei, putz, é verdade, que a gente usa o termo que a corrida é o esporte mais democrático que tem. E é o mais barato. Hoje você consegue um tênis bom, pode falar a marca? Lógico. Tipo assim, ó, tem tênis de placa de 2 mil, até 5 mil reais. Só que tem um tênis que tinha um custo muito bom, igual um Olímpicos, um corre 3, um corre 4. É um tênis que qualquer um tem acesso, é 399, 350 reais um tênis desse. Um tênis bom para você fazer uma corrida ou para fazer rodagem. E aí, tipo, qualquer um tem acesso, porque o resto, a bermuda, 30, 40 reais, a camiseta também. Agora, se a gente for na bike, uma bike de entrada é uns 3,5, 4 mil reais. Se a gente for para qualquer outro esporte, igual o bodybuilder, é muito caro. Igual, se a pessoa quer ser um atleta de bodybuilder, hoje a dieta tá cara, porque a carne tá muito cara. Uma academia boa, por mais que seja de rede, é uns 100, 120 reais. Mas a suplementação, ela vai deixar no mínimo ali uns 5 mil reais. Então, isso que eu tô chutando muito, muito baixo.
sem falar de ergogênico. Aí você vê a corrida. Cara, é o tênis e a roupa. Aí você fala assim, mas ela não tem um treino prescrito pra ela. Se ela jogar na internet, se ela jogar na IA, se ela jogar no Google, dá uma prescriçãozinha ali basiquinha pra ela já fazer. Pra mim, ganhou tanta adesão assim, por conta de ser outdoor, as pessoas estão tentando mais essa conexão com a natureza, sair um pouco de sala, assim, quem trabalha em escritório não aguenta, tipo, sair de um ambiente fechado e ir para outro ambiente fechado. Então, acho que tem esse lado também de desestressar e ter esse contato mais com o sol, com a natureza, que vai ser uma tendência, não tem jeito, isso é tendência, e por conta de ser democrático. Hoje, na minha opinião, é o mais democrático. E a mentalidade de quem corre, cara? Porque quando você começa, é difícil. Às vezes você começa, depois você não quer mais voltar, cara. Pelo menos pra mim, no meu caso. Eu tô com 95 quilos, tô um pouco acima do que eu deveria estar. Corro, aí eu vejo pessoas, cara, aquele cara corre mais que eu, não é possível, eu tô morrendo aqui, o que eu faço? Só que você vai, aí começa a sentir o joelho. Você fala assim, não, cara, agora eu vou ter que parar uns 2 dias, aí depois volta de novo. Então, assim, como que é pra você, como treinador, trabalhar a mentalidade das pessoas? Porque é mais fácil desistir do que persistir. Cara, é difícil, porque assim, ó, eu tenho o oposto. A maioria dos meus alunos, eles têm a tendência de fazer, tipo, mais. Então, às vezes, a gente tem que dar uma brecada, igual, começa a fazer, aí 5 ficou fácil. Aí a pessoa quer baixar o tempo dela. Aí ela começa, baixou o tempo, aí depois de baixar o tempo, ela não quer mais correr 5, já ficou chato, quer correr 10. Aí depois ela quer fazer uma meia, aí não, agora eu vou fazer uma maratona. Igual, eu tô com uma aluna que ela veio... A última, ela fez uma maratona no passado, aí agora ela vinha fazendo algumas provas de distância curta, 10, 15, 17. Aí depois ela fez um longo de 30, aí agora ela voltou a correr prova forte, aí ela se lesionou. Aí a gente viu que o volume de treino dela não estava ajustado. Então assim, ó, ou você faz só prova longa ou você faz só prova curta. Então a gente identificou o problema. Quem tá começando, eu acho que essas lesões, elas vêm porque as pessoas não se preparam. A maioria das pessoas que tem sucesso, assim, que consegue correr no sentidor, é porque associa o treino, por isso que eu te falei, é especificidade. Quem corre é um fortalecimentozinho bem básico. É associar a academia 2 vezes ou 3 no máximo. Os meus alunos fazem de 2 a 3. E um pilates, porque ela não precisa só também de fortalecimento, tem que ter mobilidade, fortalecimento de core, estabilidade das articulações, então a gente tem que treinar instabilidade. Então assim, a gente coloca algumas bases instáveis, para treinar a estabilidade. Então, por exemplo, a dor no joelho. Às vezes não estava fortalecido, você pisou em falso. Se você pegar o terreno da rua, não é retinho assim, igual na esteira, é assim, ó. É. Então, você tem que treinar a estabilidade de tornozelo, fortalecimento de quadril. As pessoas sentem muito o quadril na corrida. E é onde para mesmo. Aí depois fica difícil de voltar. Eu acho que é igual na musculação. Para ter adesão, a pessoa tem que começar da maneira correta. Então, por exemplo, às vezes você se machucou porque o volume foi muito alto de começo. Então, tem que ser... Primeiro corre, dá uma trotada, uma caminhadinha, depois volta, corre de novo. Até se você conseguir fazer, por exemplo, os 5 que eu falei, só trotando leve. Depois você fez uma prova, aí coloca metas simples. Ó, tua meta é fazer essa prova em 30 minutos. A tua segunda meta, quando você fizer 5 de novo, é fazer abaixo de 30. Aí vai chegar um tempo que você vai falar, pô, quero fazer 5 em 25. E aí vai baixando. A hora que você chegou já no tempo que você queria, você vai falar, agora isso aqui ficou fácil, agora eu vou fazer 10. Aí 10 você começa tudo de novo, entendeu? Aí 10 você vai falar, putz, fiz 10 em 1h02. Não, quero fazer 10 abaixo de 1 hora. A hora que você já estiver fazendo em 47, 45, você vai falar, não, agora eu vou fazer uma meia. Então vai mudando o objetivo ao longo do tempo. Mas são de pessoas que conseguiram passar dessa linha, tipo da lesão. Eu acredito que a lesão só vem quando a pessoa ela se joga no esporte. A maioria faz isso. Elas se atiram no esporte, elas não se preparam antes. Mas assim, você, como treinador, você tem que se destacar, você tem que ser diferenciado, poder cobrar um valor da pessoa para você poder sobreviver, pagar suas contas e tudo mais. Como se destacar no esporte? Cara, para se destacar no esporte, o cara tem que se preparar. Igual, eu fiz um curso há 2 anos com um dos melhores preparadores, preparador físico mesmo, tá? Ele chama Alex Souto-Maior. Então ele tem um centro de treinamento no Rio, que ele só trabalha com atleta, mas é todo tipo de atleta. Então, você aprende desde o fortalecimento e o que você precisa fazer para cada modalidade. Então, como eu te falei das variáveis de treino, tem variáveis também para cada esporte. Então, aceleração, desaceleração, mobilidade, flexibilidade, igual para quem corre. Eu não vou ficar passando só extensora, leg press 45. Tem alguns exercícios que a gente faz igual com pliometria, para melhorar a força. Tem alguns exercícios, por exemplo, um afundo, e ela já sobe em cima de uma caixa, né? O step up. Então ela faz um afundo, depois ela sobe em cima da caixa com
ou sem peso. Esse exercício melhora fortalecimento de glúteo, impulsão. Aí você faz a transferência do treino dela pro esporte dela. Então, para quem faz esporte, você monta o planejamento de treino já associando com a modalidade. Então, alguns exercícios vão ter transferência. Então, você usa um gesto motor do esporte dentro do treino. Cara, e assim, eu tenho uma vida muito corrida. Corrida que eu faço, acordar às 6 da manhã, parar de trabalhar meia-noite. Então eu falei, eu não posso ficar nisso. Eu vou ter problema com as minhas costas, vou ter problema de saúde e tudo mais. O que eu faço? Eu falei, academia, cara. O meu deslocamento até a academia e tudo mais, vou perder muito tempo e não é uma coisa que eu consigo pegar tesão, sabe? Eu falei, não, preciso de um esporte, o que eu vou fazer? Comecei a ir de bike, começou a assar, começou não sei o quê. Aí eu falei, mano, 2 horas pra andar de bike. Não. Outra coisa. E aí eu falei, mano, boxe. O cara vem na minha casa, eu brinco um pouquinho aqui, 40 minutos aqui, e já tô dentro de casa, já volto pra trabalhar, já vou pra empresa. O que você recomendaria pra uma pessoa que não tem tempo? O que ela pode fazer pra sair do sedentarismo, pra ela pegar amor nisso, virar algo pra ela? Cara, é até legal você falar. Tem um método de treino que as pessoas chamam de exercícios SNARKs. Cara, é começar com um gesto simples. Ir até o trabalho caminhando, trocar, pegar o elevador por escada, por lance de escada. E se condicionando aos poucos. Então, o que eles viram nesse estudo? Que para você quebrar o padrão de sedentarismo, por exemplo, você falou para mim que tá fazendo boxe. Só que como que é o restante do seu dia? Você fica só sentado? Então, você é uma pessoa que pratica atividade física, só que tem hábitos sedentários. Você fica praticamente o dia todo sentado, você trabalha no escritório. Então, o lance desse estudo foi quebrar o padrão de sedentarismo. Então, a cada 1 hora você tinha que levantar e fazer, por exemplo, 10 séries de agachamento na tua cadeira do escritório. Aí depois, agora deu mais 1 hora, eu tenho que descer no 2º andar do prédio e subir de escada. Então, é quebrar esse padrão. Eu acho que, de início, tem que começar com tarefa simples e depois ver o que a pessoa gosta. Então, eu sempre bato na tecla de adesão, porque é o que segura o paciente. Cara, eu trabalhava numa academia que o nosso patrão falava assim, vou te indicar um aluno, mas se você perder, eu não vou passar outro. Porque assim, não adianta eu ir só te passando aluno, te encher lá de 20 alunos. Se daqui 2 meses você perdeu, eu te colocar mais 20. Então, a tendência, quando a nossa academia estava abrindo, era que você tivesse 20, ele contratar outro para ter 20. E ali era uma academia que era voltada para o esporte também. Então, ela quebrou aquele padrão de academia de musculação convencional e ela tentava trazer isso. Então, sempre buscar o que a pessoa gosta. O que a gente via lá, tinha muito aluno que jogava tênis, que na época estava em alta. O beach veio bem depois. Também teve uma fase aí que a galera... Acho que você pegou isso. Futebol society. Cara, todo mundo jogava salão ou jogava society à noite, quinta à noite. Depois ainda tinha o churrasco. Então a gente preparava muita gente pro futebol, pro racha ali. Então a gente via que a gente só conseguia convencer a pessoa de fazer ali a musculação se a gente falasse, se você fizer a musculação, você vai ficar melhor no teu esporte. E aí é isso, eu acho que a pessoa tem que achar um esporte que ela gosta. Cara, eu sou apaixonado em futebol, desde criança. E aí toda segunda-feira a gente tava jogando. Eu não tô jogando mais porque eu caí do cavalo, trinquei 3 costelas, então tô tendo que dar uma pausa. Só que eu tenho um problema, até hoje eu tenho esse problema. Eu me alongo antes do futebol, beleza? Tava até fazendo, coloca aí 3 cardios por semana, mais ou menos, fora o futebol. Futebol ali a gente joga das 7h30 até umas 9h30, mais ou menos, revezando. E cara, todo final de jogo sentia a coxa fisgar atrás. E eu alongava, fazia todos uns 10 minutos mais ou menos alongando. Eu e meu irmão, a gente se ajudava alongando. Só que continuava. Aí que eu tinha que fazer, não jogo uma semana, jogo outra semana. Não jogo uma semana, jogo outra semana. Como condicionar pra isso, cara? É realmente só perca de peso aí? Não tem nada a ver. Você não estava preparado pra isso. Você não trabalhou o que eu falei aqui. Você não trabalhou as valências, né, desse esporte. Então, por exemplo, fortalecimento de core, que às vezes não tinha, então musculatura estabilizadora. Então, tanto ali a parte de glúteo, adutor, abdutor mesmo, que é os rotadores externos, precisava fortalecer. Não tava fraco. Às vezes a dor do posterior de coxa é uma contratura ou pode ter sido um estiramento. Então, provavelmente tinha desequilíbrio muscular. Acontece muito. Então, tem um quadríceps muito forte e um posterior muito fraco. Você chegou a machucar, ele contraturou correndo, você sentiu uma dor? Fica a dor o dia seguinte inteiro doendo. Então ele tá fraco, então tinha que ter um fortalecimento e buscar esse equilíbrio muscular. Geralmente, a maioria das pessoas, ela tem um quadríceps muito forte e um posterior muito fraco, encurtado.
Então, a flexibilidade tem que fazer, mas eu acho que você só alongava o músculo. Faltava também mobilidade articular, fazer alguns educativos antes do futebol. Então sabe aquele aquecimento, tipo, conezinho ali, uma mini band para aquecer, então você já entra com a musculatura preparada. Dentro do treino hoje, seja de musculação, ou seja um treino voltado assim pro esporte, o que eu pelo menos preconizo? Vai fazer mobilidade, vai fazer uma parte de estabilidade e pelo menos um gesto motor. Então, se for na musculação, você vai fazer uma série de reconhecimento em cada exercício ali dos primeiros. Se for, por exemplo, futebol, você vai fazer tipo um tiro, volta de costas, lateral, algum gesto ali que você vai usar depois dentro do esporte. Cara, assim, quais 3 atividades básicas que todo mundo deveria fazer fora academia? Cara, ó, vamos colocar aí essa que você falou, alongar a mobilidade, manter o treino aeróbico em dia, tipo, seja bem simples mesmo, ir caminhando, que aí esse daí vai ser fundamental ao longo da nossa vida, manter o condicionamento cardiorrespiratório e força, porque a gente também pensa só em treino de força como se fosse a musculação encher de peso, e não é, cara, às vezes um agachamento para uma senhora ou para um senhor levantar e subir da cadeira, uma flexão, então você tem que ter força. Então, treinar um gesto motor que trabalhe força. E aí, buscar isso, melhorar cada um deles. Cara, e assim, hoje você pega, as mulheres, elas estão se cuidando muito, você começa a reparar isso, principalmente na região que você trabalha aqui em Rio Preto. Então, ela acorda cedo, vai pro Pilates, depois vai pra academia, ou sei lá, faz um crossfit, aí ela faz um tênis, faz alguma coisa. Essa mulher, ela tem o risco de ficar masculina? Não. Não, Só corre zero esse chance. risco se o volume de treino tiver voltado para isso. Então, por exemplo, aquela mulher que cresceu muito as costas, o trapézio, o ombro, significa que ela tá fazendo um número de séries e repetições muito grande para aquele músculo. Então, ela treina de forma específica. Ela quer esse aumento. Ou o treinador não tem experiência e tá passando mais do que deveria. Mas a maioria você vai passar para superior um volume baixo. Ela quer só ter um desenhozinho do ombro, ela não quer ter aquele ombro grande, fibrado, não. Ela quer ter um desenho leve. Então, assim, a maioria tem que saber dosar. E indo pra reta final pra gente não estourar o tempo já, senão, pelo amor de Deus. Existe um treino ideal pra queimar? Porque quando a gente ouve disso, pô, treina a perna, porque treina o maior músculo, e aí você vai treinar, você vai se acabar lá. Realmente funciona? O treinar a perna queima mais que os outros membros? Sim, todo exercício que trabalha um grupo muscular grande, ele tem um gasto calórico maior. Então, se a gente comparar, o treino de perna é o treino que promove maior gasto calórico. Mas o treino de costas também tem um gasto calórico alto, o treino de peito também tem um gasto calórico alto. Mais um viés que depende da intensidade também. Então, assim, se eu for lá e treinar perna fofo, vai ter um gasto calórico bem pequeno. Mas se a gente fizer um treino que tenha agachamento, leg, por exemplo, leg 45, um hack, então você já foi para só exercício multiarticular que tem um gasto calórico maior. Só que se eu fizer um treino de perna com extensora, flexora, abdutora e panturrilha, aí promover um gasto calórico bem pequeno, entendeu? Então, se for um treino de perna com característica com mais exercício multiarticular, aí vai promover um gasto calórico maior. E o pessoal que tá assistindo, quem que é o Donaldo fora o exercício, fora a vida pô, de agitação, de treino, professor e aqui e ali? Cara, hoje, velho, hoje eu tô fazendo o que a gente brinca que é uma regressão, né? Então, a nossa vida tá tão agitada que hoje eu busco ser uma pessoa melhor, tentando me espiritualizar mais, tendo essa conexão realmente com a natureza. Então, quando eu posso, eu saio para acampar com os meus filhos, meu irmão tem um sítio, então esse contato aí já tem quase 1 ano que a gente preserva aí todo fim de semana, passar um tempo em família, me dedicar mais aos meus filhos, tipo, a minha namorada que é uma parceiraça, assim, então é uma pessoa que se olha mais, né, então eu deixei um pouco de lado essa parte só de olhar pro físico, eu fui bitolado nisso muito tempo, e tem um ponto que você olha para dentro, né, então esse olhar para dentro é bem complicado, cara, você vai mexendo aí numas coisas que você vê que preenche mais tua vida, então bacana. Os filhos, a família, pai, mãe, o trabalho, você enxerga isso igual, eu fiz um post com alguns alunos ao longo da minha trajetória, sabe? Então, tem o Emerson, que era fisiculturista, a Anne, que era corredora, a Clara, que é futsal. Você vai vendo, cara, você ajudou tanta gente ao longo do esporte, e aí eu tenho 2, 3 alunos que emagreceram 30 quilos, aí você fala assim, cara, eu já fiz coisa boa aqui, eu já ajudei muita gente, igual eles. Eu ajudei, tirei 2 pessoas do sedentarismo, parou de fumar, parou de beber, hoje eles fazem atividade física todo dia e de uma forma leve, cara. Eu falei, pô, se a gente um dia for cada um pro seu caminho, se eu parar de dar aula pra eles,
eu já fiz uma coisa boa pra aquela pessoa, então já tô preenchido. Chega um ponto que você fala assim, não é mais só ganhar dinheiro, igual a gente vê na internet. Putz, eu preciso ter sucesso, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais. Não. Ambição não é tudo. É uma vida vazia, cara. Chega um ponto que a vida te breca. Aí você vai ter que olhar pra trás e falar, pô, cadê meu filho? Cadê todo mundo que eu preciso de verdade, né? Acho que é isso. Eu tento agora me preencher com isso, cara. Cara, e assim, uma mensagem que você daria pra uma pessoa que ela tá no sedentarismo hoje, por onde que ela deve começar? Olha, cara, dá o primeiro passo. É começar mesmo. Independente do que vai fazer. Porque assim, ela tem que pegar algo que ela gosta. Ela não vai pegar um Sim. tênis e vai falar, pô, tênis, que chato. Ou assim, tem algo que... Uma natação. Uma natação, às vezes, é uma coisa que, pô, o cara acha que não, mas queima mais que muito esporte por aí, é gostoso de se fazer. Eu acho que é isso. É ver o que ela gosta e ir nesse processo. Igual eu falei, começa com uma atividade que você gosta, aí depois o teu médico vai falar, igual os médicos falavam muito, vai caminhar. Cara, é o primeiro hábito. E esse caminhar, você vai ter uma autorreflexão todo dia. Você sai daquela tua zona de conforto, do sofá, você tá caminhando, você tá começando a olhar pro lado. É o que a gente aprende muito agora, né? Pra trabalhar com pessoas. É mais esse tempo de viver o aqui e agora. E parar de ficar projetando só o futuro. Acho que é o melhor jeito aí de conscientizar as pessoas. É trabalhar essa ansiedade que cada um tem dentro de si agora com o exercício. Bom demais, galera. É isso aí. Quem quiser contratar teu serviço, rede social tá embaixo, é só entrar em contato pelo Instagram mesmo. Isso. Divulga bastante, tem bastante dica no teu Instagram também. Quem quiser acompanhar, cara, perfeito. E a agenda, tá lotada? Tá tendo tempo pra ter mais gente? Como é que tá? Graças a Deus tô bem, mas sempre dá pra encaixar mais, né? Tem 3 aí pra criar, então... Top demais. Marcar depois também a gente pegar dois especialistas e fazer algum bate-papo. Vamos bolar alguma coisa pro pessoal aí. Fechou? Fechou. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bora pra próxima. Espero que vocês tenham curtido. Sigam eles nas redes sociais, segue a gente também. Se você não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva, ative as notificações. Semana que vem tamo on de novo. Fechou? Valeu, moçada.